Em 17 de maio de 2025, um casal da Califórnia seguia para um show no Blue Lagoon Bar, em Santa Cruz. Eles viajaram até lá tarde da noite para assistir à apresentação de sua banda favorita. Segundo uma mulher chamada Sabi, que fez fotos e compartilhou no Instagram, a noite foi intensa e repleta de diversão. Contudo, apenas 3 dias após publicar as imagens, ela contou que o show não foi a única lembrança daquela noite. Durante o retorno para casa, algo muito mais inquietante aconteceu. Tudo foi registrado pela câmera instalada no painel do carro. Sabe, escreveu: meu namorado e eu estávamos dirigindo de volta do show em Santa Cruz por uma estrada muito escura e sinuosa, descendo uma colina. Era a Highway 17, que as pessoas costumam chamar de Killer 17. Essa estrada tem uma reputação sombria na Califórnia, com inúmeros acidentes ao longo dos anos. Mas, ao contrário da maioria dos incidentes, este não teve nada a ver com uma batida de carro. O que aconteceu foi algo totalmente diferente. Sabe e seu namorado ficaram chocados com o surgimento inesperado de uma figura no meio da pista. Mesmo de longe, não conseguiam identificar com clareza o que estavam vendo. A forma surgiu a poucos centímetros do lado do passageiro. Pelo que foi registrado pela câmera dianteira, alguém poderia imaginar que a pessoa permaneceu imóvel ou se afastou logo depois. Mas as imagens captadas pela câmera traseira mostravam algo totalmente diferente. De forma inquietante e inexplicável, não havia ninguém na estrada. Convencidos de que a figura ainda deveria estar visível, Sabi e o namorado ficaram profundamente perturbados. Pelo retrovisor, a estrada mostrava um carro se aproximando logo atrás. Mesmo assim, nas imagens da câmera frontal, era possível ver claramente alguém parado bem no meio do caminho. Naquele instante, parecia ser uma pessoa. Mas ao assistirem novamente o vídeo, já não tinham certeza do que haviam presenciado. Como outros motoristas também relataram encontros semelhantes nesse mesmo trecho da rodovia, Sabi passou a considerar a possibilidade de que fosse um fantasma. Afinal, a Highway 17 é conhecida por seus acidentes fatais, e muitos acreditam que as figuras misteriosas avistadas ali sejam os espíritos das vítimas que perderam a vida na estrada. O que torna tudo ainda mais assustador é imaginar que, se Sabi tivesse reagido de forma brusca, poderia ter desviado em pânico e sofrido um acidente. Se isso tivesse acontecido, a história poderia ter terminado em tragédia. Embora não haja provas de que o que ocorreu tenha sido realmente algo paranormal, o episódio ainda assombra Sabi e o namorado até hoje. Na minha opinião, a escuridão e a baixa qualidade da câmera traseira talvez não tenham captado a pessoa que estava ali. Mas e você? O que acha que realmente aconteceu? Esse caso ocorreu em maio de 2021. As gravações de uma câmera de segurança mostram Michael Shackelford dirigindo por San Antonio após sair do banco e seguir em direção ao trabalho. Enquanto trafegava pela rodovia, um carro passou por ele com a porta traseira aberta. E dentro, uma mulher gritava desesperadamente por socorro. Ao perceber a gravidade do que estava acontecendo, Michael desviou de seu caminho e começou a seguir o veículo, enquanto ligava para a polícia ao mesmo tempo. Hi, I need police ASAP. I'm on 410 South by Ingram Park Mall. A lady is screaming outside her Ford, a gray Ford exiting Ingram Road right now. She's trying to get out of a vehicle and the guy won't let. No, she's not exiting. They got back on 410. I don't know. It says 410 South from Ingram going towards No início,
Ele não entendia completamente o que estava ocorrendo. Após alguns minutos seguindo pela rodovia, o carro acabou entrando em outra estrada. Em pânico, a mulher foi vista lutando para se libertar, empurrando a porta e tentando saltar do veículo. Pouco depois, ela conseguiu se jogar do carro em movimento. She's screaming and kicking in the car. He's erratically. She's trying to get out of the car. She jumped out! She jumped out! She jumped out! Ma'am, get in my truck! Get in my truck! He's been hitting me. Get in the back! O motorista que testemunhou a cena, chocado com o que presenciou, correu até a delegacia mais próxima para relatar o ocorrido. Logo em seguida, os paramédicos chegaram ao local e levaram a mulher ao hospital por precaução. Felizmente, ela sofreu apenas ferimentos leves. Mais tarde, as autoridades descobriram que a mulher havia sido sequestrada pelo próprio marido, que se recusava a deixá-la partir. Sem outra alternativa, ela tentou chamar a atenção dos motoristas que passavam pela rodovia. O homem foi localizado e preso pela polícia pouco tempo depois. No subreddit Truckers, um usuário publicou um vídeo perturbador intitulado Bend That Corner. Era fim de tarde em algum lugar da Austrália, e uma mulher dirigia por uma estrada estreita cercada por floresta, quando notou outro carro parado no acostamento. Ao se aproximar, ela entendeu o motivo. Uma grande árvore havia caído e bloqueava completamente a pista. Enquanto os motoristas conversavam, não perceberam o perigo que se aproximava. Jesus! De repente, um caminhão enorme surgiu na curva e quase atingiu o motorista que estava fora do carro. O caminhoneiro gritou, "Jesus!" e chamou Dave pelo rádio em meio ao susto. Não está claro se o caminhão chegou a encostar no outro veículo, mas tudo indica que a mulher saiu ilesa. Como a voz do motorista não parecia abalada, ele apenas encostou o caminhão e saiu da estrada. Um trabalhador, chamado Artie, publicou em sua conta no TikTok um vídeo assustador, registrando um encontro verdadeiramente aterrorizante. Tarde da noite, Artie e um colega voltavam para casa após o turno de trabalho, quando o carro parou de repente em uma estrada cercada por floresta. Do meio da escuridão, uma figura estranha surgiu bem diante do veículo. What is this called? Dentro do carro, os dois observavam, paralisados de medo, a figura à frente, enquanto o motorista hesitava em seguir adiante. O vídeo logo viralizou, somando milhões de visualizações. Alguns acreditam que poderia ser apenas alguém com distúrbios mentais, enquanto outros sustentam que talvez fosse uma quadrilha, usando disfarces perturbadores para parar os carros e surpreender motoristas desprevenidos. E você? O que acha que realmente aconteceu naquela noite? Uma jovem chamada Alyssa Cross dirigia por uma estrada deserta no sul do país quando percebeu uma mulher parada à beira da pista, alguém que nunca havia visto antes. A estranha se comportava de forma perturbadora, como se não estivesse em plena consciência. Na descrição do vídeo, Alyssa chegou a escrever: "Sais de banho ou zumbi? E se é assim que nascem os pacientes zero? Afinal, quantos surtos não começaram com comentários casuais como esse, antes que alguém percebesse a gravidade do que estava acontecendo?" Mas, se não fosse um vírus, parecia provável que a mulher estivesse sob o efeito de alguma substância muito forte. A câmera mostra o carro avançando lentamente, enquanto Alyssa tenta não chamar atenção e deixa a estranha para trás, sozinha na estrada. Em um dia de verão na área da Baía de São Francisco, Eric e Brandy Gear estavam entrando na rodovia I-580, próximo à saída da 164ª Avenue, em San Leandro, Califórnia. O trânsito estava tranquilo, o que acabou sendo uma sorte, considerando o que estava prestes a acontecer. Oh my gosh. Oh my gosh. Quando, de repente, como se surgisse do nada, um avião apareceu bem à frente deles. É possível ouvir o pânico nas vozes de Eric e Brandy. Afinal, algo assim não acontece todos os dias. Era um Cessna 172 monomotor realizando um pouso de emergência. Mais tarde, o casal contou à CBS News
que o piloto parecia esperar uma brecha no trânsito antes de descer. De forma impressionante, ele ainda conseguiu conduzir o avião até o acostamento. Brand ligou imediatamente para o 911. Incrivelmente, nem o piloto nem o passageiro se feriram. Todos os carros desviaram a tempo, evitando qualquer colisão. O avião não sofreu danos e nenhum veículo foi atingido. Segundo a CBS News, o piloto relatou uma falha na bomba de combustível e decidiu tentar um pouso de emergência. E embora tenha sido um milagre ninguém sair ferido, o vídeo serve como lembrete de que nunca se sabe o que pode acontecer em uma estrada. Às vezes, até o céu pode desabar sobre você. No subreddit Truckers, um usuário compartilhou um vídeo perturbador intitulado Guy on Highway Throws a Bike on a Semi-Truck. Em português, homem na rodovia joga uma bicicleta em um caminhão. Mau tempo, estradas esburacadas, trânsito pesado. A vida de um caminhoneiro já é repleta de riscos. Mas muitas vezes, a maior ameaça não vem da natureza nem das máquinas, e sim de outras pessoas. Do nada, um homem surge da escuridão e, no último instante, arremessa uma bicicleta bem na frente do caminhão. Mas por quê? A parte mais estranha é que o motorista quase não reagiu, mesmo diante de uma situação tão perigosa. À primeira vista, parecia um ato mal intencionado, talvez uma tentativa de provocar um acidente, mas existe uma explicação mais plausível: um assalto planejado. Se o motorista tivesse desviado, o caminhão poderia ter capotado, facilitando o roubo da carga. Felizmente, o caminhoneiro manteve o controle e não caiu na armadilha. Antes de seguirmos, se você sempre aparece por aqui, mas ainda não é inscrito, talvez este seja o momento certo. Clica no botão e vem fazer parte da melhor comunidade de mistérios do YouTube. Estamos muito perto de alcançar os 100 mil inscritos, e cada novo membro fortalece ainda mais essa jornada pelo desconhecido. Agora, respira fundo, porque o vídeo continua. Um vídeo perturbador, gravado em uma estrada da Austrália, registrou um encontro completamente inexplicável. Um morador local dirigia por uma rodovia escura por volta das 5 da manhã, quando a câmera de painel capturou algo verdadeiramente inquietante. Um homem parado bem no meio da pista. Quando o vídeo é desacelerado, parece que a figura simplesmente surgiu do nada. A reação do público ficou dividida. Alguns acreditam que se tratava de uma montagem, mas, considerando o modo como o motorista desviou bruscamente para a esquerda, é impossível não se perguntar o que exatamente ele viu ali. Outros sugeriram que poderia ser uma pessoa mentalmente instável, tentando se jogar sob as rodas. De qualquer forma, o motorista ficou genuinamente apavorado com o encontro. Essa história é especialmente assustadora, pois os motivos da pessoa envolvida permanecem completamente desconhecidos. Tudo aconteceu em uma estrada chamada Thornlie Road. A mulher que publicou o vídeo contou que estava dirigindo com o pai quando viu algo deitado na pista. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um corpo humano, e não de qualquer um, mas de um adolescente. Naquele instante, ela entendeu que havia algo muito errado. Quando o carro parou, o garoto se levantou de repente e, cambaleando como um zumbi, começou a andar diretamente na direção do veículo. A mulher gritou para o pai acelerar imediatamente. Ele engatou a marcha a ré e depois avançou novamente, mas o adolescente se aproximou da janela dela. Mais tarde, ela confessou que, se estivesse sozinha, não sabia como teria reagido. Estava convencida de que o garoto planejava atacar algum motorista desavisado nas primeiras horas da manhã, não um carro com 2 pessoas. Afinal, alguém poderia facilmente ter parado, saído do carro e se aproximado dele, e eu nem consigo imaginar o que teria acontecido então, disse ela. E o que você faria se se encontrasse bem no meio de um deslizamento de terra? Uma equipe da Patrulha Rodoviária da Califórnia descobriu isso da maneira mais perigosa possível. E tudo foi registrado pela câmera de painel, Dashcam. As gravações mostram o momento em que um deslizamento de lama começa em Montecito, antes mesmo de alcançar a estrada. Naquela hora, os oficiais respondiam a um chamado sobre um incêndio em um prédio, e nenhum alerta de deslizamento havia sido emitido.
Mike, get in the car. Mike, get in the car. Get in the car, Mike. Get in the car. Get in the car. De repente, a viatura foi atingida em cheio pela parede de lama na Olive Mill Road. O carro foi arrastado e girado em 180 graus. Os pneus perderam tração e, por um instante, os policiais foram carregados pela corrente de detritos. Após uma luta intensa, conseguiram retomar o controle e escapar. Pararam brevemente para gritar a um pedestre: "Sai daí, agora!" Logo depois, relataram o incidente e estacionaram na Coast Village Road para inspecionar o veículo. Mas o fluxo de lama os alcançou novamente. Um lembrete assustador de como esses deslizamentos são rápidos e imprevisíveis. Na capital da Malásia, Kuala Lumpur, algo estranho tem acontecido durante a noite. Diversos motoristas relatam ver uma figura humana imóvel no meio da estrada, assim que o sol se põe. Muitos acreditam que possa se tratar de um verdadeiro fantasma. O suposto espírito sempre aparece sentado na posição de lótus, com as pernas cruzadas sobre o asfalto. Nas imagens da câmera de painel, dashcam, é possível ver um motorista assustado, engatando a marcha ré, imediatamente ao perceber a figura vestida de branco. No vídeo original, o motorista pode ser ouvido dizendo: Okay, that's a bit scary. Yeah, That's a bit scary. that is very scary. That's Alright, my traction control just came on. yeah, that's Enquanto o carro recuava, o motorista ficava visivelmente mais nervoso, enquanto o passageiro tentava mantê-lo calmo. Mas, na verdade, não se tratava de um fantasma, e sim de um morador local com transtornos mentais, que já havia sido visto várias vezes naquela mesma estrada. Ninguém sabe ao certo por que ele faz isso. Será que ele não teme ser atropelado? Também não parece ser uma tentativa de suicídio, já que ser atingido por um veículo nem sempre resulta em morte imediata. Nesta ocasião, o homem acabou sendo detido e multado. As imagens a seguir foram registradas por uma câmera instalada em uma picape no Chile. O motorista havia acabado de entrar em uma área de retorno da rodovia, quando o carro à sua frente diminuiu a velocidade até parar completamente. Nesse momento, a porta do veículo se abriu e 2 homens desceram, sendo que um deles parecia estar armado com uma pistola. O motorista tentou dar ré, mas havia outro carro bloqueando atrás. A única saída era avançar. Ele então acelerou com força, conseguindo romper o bloqueio e retornar à pista principal. Durante o impacto, as luzes de freio do carro dos assaltantes se acenderam, mas a picape quase não sofreu danos. O vídeo foi entregue à polícia para auxiliar na identificação dos suspeitos. Poucos dias depois, o verdadeiro dono do carro apareceu e reconheceu o veículo. Ele havia sido roubado dias antes, o que levou os investigadores a concluir que os homens planejavam roubar a picape também. Em Claremont, na Flórida, ocorreu um incidente bizarro no estacionamento de um supermercado Publix. Durante uma forte chuva, uma mulher que se identificou como Lisa Ann Sloan surgiu no local empunhando um tridente e um chicote preto, enquanto, ao mesmo tempo, tentava vender ursos de pelúcia. Ela foi avistada por um policial rodoviário da Flórida, que havia acabado de estacionar sua viatura no local. As imagens da câmera de bordo, dashcam, mostram o momento em que a mulher aponta o chicote na direção do policial. Depois, se vira e começa a balançar o tridente de forma ameaçadora. Em seguida, ela chega a danificar uma minivan, cravando o tridente na lataria do veículo. Quando o policial tentou detê-la, Lisa resistiu à prisão, mas o agente conseguiu imobilizá-la e algemá-la. As autoridades acreditam que ela estava sob efeito de drogas estimulantes, e não de álcool. Esse incidente ocorreu no Texas, quando uma mulher foi encontrada por policiais de Full Shear em uma manhã de sábado, bem cedo. Ela estava inconsciente, deitada bem no meio de uma rodovia escura. As imagens registradas pela câmera de patrulha do sargento Scott mostram o momento exato em que ele avistou o corpo imóvel na pista. O vídeo também mostra outro carro desviando no último segundo para não atropelá-la. Nesse instante,
O sargento Scott reagiu rapidamente. Parou o veículo no meio da estrada e acionou as luzes de emergência. Ele correu até a mulher e a ajudou a se levantar. Cambaleando, ela conseguiu chegar até o acostamento. Logo se descobriu que o carro dela havia caído em uma vala, a cerca de 180 metros do ponto onde foi encontrada. Em vez de pedir ajuda ou tentar sinalizar para os motoristas que passavam, ela rastejou até o asfalto e deitou-se ali. O mais impressionante é que ninguém parou para ajudá-la, com exceção do sargento Scott. Ela teve muita sorte de não ter sido atropelada. Em um dos distritos de Daghasan, uma câmera veicular registrou uma cena impressionante. Um enorme enxame de gafanhotos. O vídeo mostra o grupo se aproximando como uma densa nuvem escura e, ao colidir com um ônibus, o veículo começou a balançar violentamente, parecendo que poderia tombar a qualquer instante. Depois de entrar em outra estrada, o motorista e os passageiros finalmente conseguiram ver o céu e o sol novamente. No fim, todos saíram ilesos, embora profundamente abalados com o que presenciaram. É assustador imaginar o que poderia ter acontecido se o ônibus tivesse quebrado. Ou, pior ainda, se os gafanhotos tivessem estilhaçado os vidros. Ronald Y. dirigia por uma longa estrada na Virgínia Ocidental, quando, de repente, 7 árvores desabaram quase ao mesmo tempo, bem à sua frente. Ao volante de sua picape azul, ele ficou em choque por alguns segundos, mas rapidamente engatou a marcha a ré, já que havia fios de energia caídos próximos, prestes a se romper. Se Ronald tivesse dirigido um pouco mais rápido, ou se as árvores tivessem crescido apenas alguns centímetros mais à esquerda, ele teria ficado preso no meio do desabamento e provavelmente não teria sobrevivido. Mas por um verdadeiro milagre, ele escapou ileso, sofrendo apenas um pequeno trincado no limpador do para-brisa. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre e agradeço por você ter ficado até aqui. Se curte nossos vídeos, não esqueça de apoiar, deixando o like e se inscrevendo no canal. Ah, e deixe também seu comentário. Eu leio e respondo todos, sempre que possível. Pode ter certeza.